Oi, Locasters! O nosso convidado de hoje ajuda Joinville a se comunicar com o mundo. Já coordenou momentos históricos do Festival de Dança e também já transformou eventos em momentos inesquecíveis. Bora conhecer? É isso aí, vamos começando mais um episódio maravilhoso aqui do nosso Locast para você, de Joinville para o mundo. Claro, aqui na casa do Locast, o estúdio da Madrigal Filme, né? Que você já sabe, você já acompanha aqui nos nossos outros episódios, né? Toda essa qualidade maravilhosa é com a Madrigal Filmes, em parceria com a Inovisom e a Ilógico Estúdio. E claro, a gente tem também o nosso patrocínio sensacional da galera da Mili Beer Marquês, que já está nos servindo com a sua nova marca, né? Mirante Beer, né? Tá bom demais, né, Morgana? Não sei, eu tô tomando água, mãe. Sensacional, e que, claro, já trouxe aquele presente super bacana pro nosso convidado de hoje. Falando nele... vamos apresentá-lo. Ele que é jornalista, especialista em comunicação estratégica, mídias digitais e novos ambientes comunicacionais. Olha que chique, hein, Morgana? Pois é, né? Desde 2021 ele comanda a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Joinville, mas a sua trajetória é muito mais longa, né? Já atuou no Festival de Dança, aliás, ele atua já por 2 décadas, gente. Passou pelo Hospital Infantil, pela Sociedade Educacional Santo Antônio e liderou campanhas solidárias como o MEC Dia Feliz. E hoje, claro, ele vai compartilhar com a gente toda a sua experiência. Com vocês, Thiago Boing, senhoras e senhores! Seja bem-vindo! Muito obrigado pelo convite, pela apresentação. Fico muito honrado. Tiago, eu vou te pedir só uma gentileza para você, se você puder aproximar o seu microfone um pouquinho de você. Pode puxar perto. Isso. Pode abraçar que ele é teu. Maravilha. Exatamente. Aproveita. Muito bem. Vamos começar já assim. Ai, gente, vai fazer batidão com ele, Bora, né? Então não vou de pergunta, porque Thiago Boing é conhecido. Thiago Boing é sucesso na cidade. Thiago, a gente começa com um batidão justamente para dar aquela esquentada, pra gente começar com as outras perguntas mais, Vamos lá. Mais calientes. Não, calientes no nosso episódio anterior. Mas o batidão é aquele negócio. A gente vai largar a palavra e tu responde com o que vier na tua cabeça aí, tá bom? Beleza, Não tem problema se quiser aprimorar, mas vamos lá. Família. Eu acho que é a base de tudo, né? A gente precisa ter para onde voltar, com quem compartilhar, com quem dividir, onde chorar, onde comemorar. Eu acho que é muito importante. Olha, gostei da tua resposta, hein? Política. Política é aquilo que eu falei a vida inteira que ia ficar longe. Quando eu me vi, eu tava bem no meio dela, assim. Olha. E entendi que a gente não vive sem ela. Você pode participar ou não participar da política, mas a sua vida vai ser diretamente influenciada por ela. É verdade. Maior verdade, né? Comida. Gosto muito. Inclusive, é um jeito de demonstrar sentimento. Quando eu paro tudo que eu tô fazendo para cozinhar para alguém, é porque eu realmente quero muito bem aquela pessoa. Meus amigos reclamam quando eu passo um tempo trabalhando muito que não consigo parar para cozinhar, e aí eu entendo que é hora de puxar o freio de mão e parar um pouquinho. Então tu é o Masterchef. Não sou Masterchef, mas eu me viro bem. Fome eu não passo. E o que tem assim que tu gosta mais? Uma comida preferida? Cara, eu gosto de absolutamente tudo, assim, eu me viro de verdade, assim, não enrolo, eu acho que depende muito. Eu digo que comida tem muito a ver com temperatura, e é uma coisa louca da minha cabeça. Então, por exemplo, amo comida japonesa, mas não consigo comer no inverno comida japonesa. Pra mim não combina. Combina com o verão. Não tem, é isso. É igual dizer que você vai comer uma massa no verão. Cara, não foi feito para aquilo ali. Então eu tenho essas piras, assim. Mas eu quero saber, tu falou que tu é o chefe da galera. Qual que é o prato, assim, que você faz que você manda bem? Cara, assim? eu acho que, não sei, risoto é uma coisa que o pessoal sempre gosta. Lasanha é uma coisa feito, que, né? Quando eu tenho um tempo, assim, para me dedicar mais também, rola bem. Acho que é essa vibe. Gostei. Muito bem. E bebida? Eu gosto de vinho. E aí, tanto faz se é inverno, se é verão. Aí não tem temperatura. Não, e às vezes eu digo, eu tô meio travado pra ter uma ideia, pra fazer alguma coisa. Eu digo, não, eu vou pegar uma tacinha que aí eu vou me reconectar aqui e vai sair. Gosto bastante. Maravilha. Religião. Eu acho importante, assim, embora eu não seja o fiel praticante de nenhuma religião, eu acredito em Deus, acho que a gente tem uma força superior e também...
acredito em várias vertentes de várias religiões. Eu acho que tudo faz sentido. Eu acho que a religião é uma forma que as pessoas encontraram de se sentir conectadas com Deus e com aquilo que às vezes elas não entendem ou que elas precisam buscar uma explicação mais profunda. Legal. Ele tá mandando bem demais, hein? Comunicador, né? Música, Thiago. Conta pra gente. A vida tem que ter trilha sonora. Eu gosto muito de música em todos os momentos, exceto às vezes na academia que eu coloco o fone desligado porque eu preciso ficar no meu mundo, assim. Mas, sério? Às vezes é isso, é um truque, assim, né? Você põe, deixa desligado ali, que aí você garante que você vai viver no seu mundo aquela horinha. Mas eu gosto muito de música, eu coloco música quando eu preciso escrever, quando eu preciso ler, quando eu preciso revisar. Eu acho que a música me ajuda a ir para um outro lugar, assim, sabe? Eu gosto muito de música e eu gosto de absolutamente tudo de música. Gosto de pop, gosto de rock, gosto de música eletrônica. Tenho meu lado brega, já fui em 4 shows do Roberto Carlos, quando ele vier eu vou de novo. Pra quem acha que comida tem temperatura, então a música pra ti também tem um momento, né? Eu acho que tem, mas eu gosto muito, assim. E é engraçado, porque às vezes, putz, eu tô com a minha cabeça cheia e pra não pensar em nada, eu coloco uma música, deixo rolando, gosto muito. Eu acho que a vida tem trilha sonora. Não, e eu digo assim, do momento mesmo, tipo, agora eu tô com uns amigos. Vamos ouvir um sertanejão, um negócio assim. E tá tudo certo. Né? Às vezes tô em casa limpando. Vou ligar pra o pagodão. Tá de boa, então qualquer coisa mesmo. De verdade. Olha. Até amigo que me diz, vamos no show. Eu já caí muito nisso. Vamos no show. Quando chega lá, mas que show que era mesmo? É isso. O que vai tocar ali é o que menos importa. É isso aí. Boa. Muito bom. Vai lá, Morgana. Opa, qual que é a próxima? Esporte. É que eu fechei Pronto, meu celular sem querer, foi aqui. mal aí. Cara, esporte acompanho, gosto, pratico pouca coisa, brinco esportes individuais, corrida e tal, gosto muito. Acompanho o geral para não ficar desinformado, mas não sou fanático por um esporte de participar de tudo, mas me pergunta de alguma coisa que eu sei o que tá acontecendo. Olha ele. Muito bem. E você tem algum time? Cara, Joinville, né? Não tem como. A gente tá numa fase agora difícil. Complicado. O dia que a gente tá fazendo essa conversa aqui, realmente, o time tá numa indecisão, mas eu acho que é importante a gente valorizar o que é da nossa cidade, valorizar o que é daqui, o que é a nossa história. Então, certeza que o Jack vai passar por esse momento. Apesar de tudo, a gente continua sempre torcendo, né? Torcida tá ali, né? Fiel. É isso aí. Casamento. Cara, é uma coisa que eu vejo num futuro distante. Vai acontecer, tudo certo, não sou zero pirado com essa história. Um dia vai acontecer... E o dia que acontecer vai ser bacana, mas não é uma coisa que eu persigo, não é uma coisa que talvez eu coloque em primeiro plano da minha vida. Assim. Sim. Hoje o trabalho pra ti é mais... Cara, eu acho que não só isso, mas eu acho que tá com os amigos, ter uma vida que eu goste, que, sabe? Eu acho que isso é o principal. Eu acho que tenho muitos conhecidos que perseguem muito essa história de ter uma relação perfeita, de não sei o quê. E vejo que eles perdem tempo de vida buscando uma coisa que, quando acontece, pelo acaso, assim. Então, tá tudo certo. E eu acho que é muito, né, do jeito que ele vive, em momento e tudo mais, é que nem a gente estava conversando anteriormente, de um momento certo para que aquilo vai acontecer. Não é que tu tá buscando, aconteceu, cara, não tava nem esperando. É isso. Até a nossa outra convidada falou disso, né? No momento eu não quero casar, tô namorando, mas nunca diga nunca. Vai, então, exato. É aquela questão de, tipo, não tô forçando, mas se acontecer, tamo aí. Exato, é isso aí. Muito bem. E filhos? Também tenho a mesma opinião. Vai acontecer, não me vejo não tendo filhos. Acho que é uma coisa que vai acontecer. Mas também entendo que é essa coisa do momento certo, né? Eu acho que é uma dedicação imensa que você exige. Você tem que realmente viver aquele momento. E entendo que quando esse momento chegar, eu vou estar pronto para isso. Né? Mas hoje é uma coisa que eu enxergo talvez um pouquinho mais distante ainda que o casamento. Mas você se vê sendo pai um dia. Sim, claro. Tá que legal. Quero muito. Trabalho. Ocupa uma boa parte do meu tempo hoje. Bastante tempo. Mas também me traz uma realização muito grande. Eu acho que saber que eu estou em algum momento do meu trabalho ajudando alguém, mudando a vida de alguém, fazendo com que alguém tenha uma vida de alguma forma melhor, isso me faz tudo valer a pena. Assim. Então, por mais que seja uma rotina que começa de manhã muito cedo e vai até muito tarde da noite,
Mas eu aprendi a conviver com isso e, inclusive, colocar o trabalho dentro da minha rotina. Eu tenho o meu tempo dentro da minha rotina. Isso é fundamental. O trabalho ocupa uma boa parte do tempo, mas quando eu quero, quando eu preciso, eu consigo me encaixar dentro da minha rotina. Isso é fundamental. Porque eu imagino, né, um trabalho na vida pública é meio que, assim, é praticamente 24 horas, né? De certa forma, você tem que estar disponível quando precisa, né? Na Secretaria de Comunicação, você imagina, você tem aí 20 secretarias que atuam em absolutamente todas as áreas. É claro que sempre vai ter uma com alguma demanda, com alguma coisa. Então, sempre vai ter. Então, eu acho que... E o que eu demorei, talvez, aí... quase um ano para eu conseguir entender tudo isso, me colocar dentro dessa rotina e dizer, não, eu também preciso ter prioridade dentro disso. Mas hoje eu acho que é uma coisa que eu consigo dosar muito bem. Que legal. E para fechar, Thiago, a palavra é vida. Cara, vida eu acho que é o que a gente tem de mais precioso, assim, né? Eu acordo todos os dias para fazer aquele dia valer a pena. Eu acho que da mesma forma que ninguém entra em campo para perder, a gente não quer perder um dia só de vida. A gente não sabe quanto tempo a gente vai estar aqui. Então, esse dia tem que valer a pena. O dia que eu for embora desse plano, eu quero deixar saudade. É só isso que eu quero deixar. Que as pessoas lembrem com carinho, que as pessoas lembrem de uma coisa boa que fiz e tá tudo certo. Eu acho que a gente tem que aproveitar a vida que a gente tem para deixar um legado. E esse legado não precisa ser uma grande... obra, não precisa ser nada, precisa ser uma boa memória dentro das pessoas. Quem vai embora dessa terra e deixa boas lembranças, viveu essa vida do jeito certo. Tá aí, Thiago Boing no nosso batidão, senhoras e senhores. Homem de Deus. Passou também, passou. Já vou de cara, inclusive, porque, né, o comunicador, né? Não conseguiu fazer uma palavra só. Não, ele desenvolveu todas as respostas. Mas desenvolveu muito bem. Eu acho que tu estudou antes, hein, Thiago? Não estudei. Eu acompanho esse podcast. Não estudei, foi boa. Inclusive, tinha certeza. Ele lá em casa, assim, peraí, qual é a primeira pergunta? Eu falei, se eles apresentaram a Ju Pamplona dizendo que não era comida, é óbvio que eles vão apresentar o Boing dizendo que não é avião e perdemos a piada. Pô, eu fiz a piada do Pamplona. Perdeu de fazer do Boing. Perdi do Boing. Mas tudo bem, ainda tem tempo. Temos tempo. Até o final do programa, quem sabe. Tempo. Eu queria saber, inclusive, se o Thiago, criança, já mandava sinais ou não, ou quando foi o momento que tu falou, quero trabalhar com comunicação? Isso é muito engraçado, porque, claro, quando criança eu sonhava em ter profissão de criança, né? Sonhava em ser veterinário, porque eu gostava de bicho, aí depois sonhava não sei o quê, enfim. E aí, eu lembro que na 7ª série a gente teve alguma coisa na escola sobre profissão, blá, 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 blá. E aí, surgiu isso, não sei o que, aquilo. Aí eu falei, eu quero ser jornalista, não sei o que. Todo mundo achou estranho e tal. Aí tinha mais 2 amigas, eu quero ser jornalista, não sei o que. Que legal. E aí, só que o jornalismo delas não durou uma semana. Uma semana depois, uma inventou outra coisa. Eu digo, nossa, mas é isso que eu quero fazer. Eu descobri o que eu quero fazer. E é muito engraçado, porque assim, quando eu falava isso, desde pequeno as pessoas falavam, você quer apresentar um programa de TV? Eu falei, eu dizia, não é isso que eu quero fazer. Então você quer trabalhar num jornal? Não é isso. Eu sempre gostei dos bastidores. Olha. E aí, depois, quando a vida foi passando, eu fui vendo que isso podia ser bom. Isso não era ruim. E em todos os lugares que eu tive, eu digo que eu ocupo um lugar importante no bastidor. E eu sabia que eu queria trabalhar no bastidor da notícia. Essa história de comunicação é uma coisa maluca. É que a gente não para pensar, né? Então, assim, comunicação é fazer que o que eu tenho na minha cabeça entre na cabeça de vocês. Olha que pira, que coisa louca. Antigamente, na mitologia, eles tinham um deus para explicar isso. Então, o que eles não conseguiam explicar naturalmente... Na Roma, na Grécia, eles tinham um deus. Então, a pessoa que permanecia jovem por muito tempo. E tem Hebe, a deusa da juventude. E a comunicação, eles tinham Mercúrio, que ele dizia o seguinte, com a ponta da lança, Mercúrio tira a ideia da cabeça de uma pessoa e põe na cabeça da outra. Porque realmente, olha que loucura. Como é que eu vou fazer que o que eu tô pensando entre na cabeça de vocês e na cabeça de quem tá assistindo a gente em casa? Então, é uma ciência maluca que tem em volta disso. E eu sempre soube que eu queria fazer com que esse processo acontecesse. E aí, claro, na escola, eu precisava apresentar um trabalho. Eu ia. Precisava ajudar, não sei o quê. Eu ia. Então, era uma coisa que eu gostava de fazer com que esse processo acontecesse. Claro que antes, sem tanta clareza disso, e depois eu fui entendendo que isso era, era um dom que eu tinha, uma vontade que eu tinha de melhorar isso.
Cara, e isso é muito legal, né? Porque eu e Morgana trabalhamos justamente na frente da câmera, do microfone e tudo mais, né? E, cara, e sem as pessoas do bastidor, não acontece o nosso trabalho, né, Morgana? Então, o que você faz, e é muito legal e é tão importante, né? Que tenham pessoas que gostem do bastidor também, né? Porque senão não acontece o programa, não acontece o que tem que acontecer ali. Não brilha quem tem que brilhar, né? E normalmente é a mensagem também, né, Thiago? Que é a informação, é a mensagem que é o que mais tem que brilhar mais ainda do que quem tá ali falando e apresentando, né? Perfeito, é como isso chega. Então, por exemplo, vou dar um exemplo recente, a questão da Covid, a vacina da Covid. Então, eu já estava na prefeitura, eu tinha recém-entrado, estava literalmente 19 dias na Secretaria de Comunicação e a gente recebeu a notícia que ia começar a vacinação da Covid. Como faz para avisar uma população inteira de que vai ter um processo assim, de que ele vai ser dessa forma, de que ele vai acontecer desse jeito, que para você receber a sua vacina, você entra num aplicativo, você faz um cadastro, você vai num... Sabe? Então, tudo isso é pensado para a informação cumprir o seu papel de chegar de um lugar até o outro, sem a distorção no meio do caminho, dá muito trabalho. A gente precisa... não é um processo natural, né? Não é uma coisa normal. Eu brinco que quando a gente tem alguma coisa importante para falar para alguém, a gente testa, a gente ensaia, né? Como é que eu vou falar, que palavras eu vou usar. A gente que trabalha com comunicação precisa fazer isso o tempo inteiro. Uma palavra maldita, uma palavra mal interpretada pode mudar todo o contexto de absolutamente tudo. E comunicação não é só dizer a coisa certa para a pessoa certa no momento certo. É entender tudo que tem em volta. Então, por exemplo, se é uma situação de amizade e está tudo bem entre eu e a pessoa, bem, a comunicação pode ser de um jeito. Se acontecer alguma coisa que está uma situação diferente, uma situação estranha, eu não posso chegar da mesma forma porque o resultado não vai ser o mesmo. Então, não é fórmula de bolo. Não funciona igual para todo mundo. As pessoas têm percepções diferentes, contextos diferentes, experiências de vida diferentes, e entender tudo isso para fazer com que funcione é um grande desafio. E hoje eu acho que esse é o grande desafio que me motiva. Como comunicar os assuntos da cidade para 650 mil pessoas? Algumas que não falam a nossa língua direita, outras que não têm um nível de instrução mínimo, outras que têm um outro interesse, outras que têm um outro ponto de vista, enfim. Então, eu acho que trabalhar com comunicação é se desafiar todo dia a fazer com que a mensagem, desde a mais simples até a mais complexa, seja entendida por alguém. Eu até ia te perguntar o que te empolga atualmente, mas acho que tu já respondeu com essa motivação, né? Mas, assim, tem algum desafio que foi mais inesperado para ti, assim, nessa tua área, no teu trabalho hoje? Cara, eu acho que tem várias coisas que são inesperadas, assim, né? Dá pra eu acho que... Não sei também se do Covid foi, porque tu estava iniciando ali, né? Mas foi um desafio, assim, mais inesperado. O Covid foi, eu acho que o desconhecido de todo mundo. Então, assim, a gente não sabia onde aquilo ia acabar, até quando, até onde. Então, quando a gente achava que estava melhorando, vinha uma variante e mudava absolutamente tudo. Então, eu acho que para todos que trabalharam diretamente com algum assunto relacionado à Covid, nós da comunicação tivemos esse papel, era insano, assim. Sim. Então, hoje o sistema de saúde está todo organizado de um jeito. Você diz para a pessoa, faça isso, vá em tal lugar, busque atendimento dessa forma, não sei o quê. Literalmente, de um dia para o outro, chegou uma variante que mudou o jeito que as pessoas se contaminam, o público-alvo, como a gente vai atender, onde vai fazer. E você precisa dizer, tudo isso que vocês sabiam, esqueçam, e agora vocês têm que fazer dessa forma. E como convence uma população? Como entende? Sabe? Então, sem dúvida, a Covid foi um grande desafio, mas eu acho que todo dia a gente tem desafio de fazer com que as pessoas entendam uma informação, de que elas saibam o que vai acontecer. Recentemente a gente teve, né? No começo desse ano, a gente começou a fazer dentro da prefeitura um processo de modernização da estação de tratamento de água. Então, durante o ano, vão ser 6 momentos, já foram 5, falta 1, em que as pessoas vão ficar um período sem água para que a estação seja modernizada. Como eu, enquanto comunicação, consigo convencer aquela pessoa que aquele dia que ela vai ficar sem água, que às vezes vai ser o único dia da semana que ela tem para lavar roupa, que é o dia que ela tem para dar banho no cachorro, para limpar a casa, ela vai ficar sem água, mas vai ser por um bem maior lá no futuro. Como? O que as pessoas vão entender? Como elas vão pensar? Que fatores a gente precisa considerar? Por exemplo, dentro do nosso plano de obras, eu sei que se tiver a temperatura acima de tantos graus, eu não vou fazer obra. Por quê? Porque aí a falta de água vai gerar um problema maior. Enfim, você tem que pensar em todas as variantes que podem vir a ter para poder elaborar um processo de comunicação.
E aí, claro, dentro do dia a dia a gente não pensa isso. É muito fácil, né? Então a informação tá aqui. Mas o caminho que ela percorre até lá, eu acho que isso é muito, muito interessante, assim. Eu acho que o que pega mais é que, assim, hoje a comunicação como um todo, né, Thiago, ela tem uma responsabilidade muito grande, né? Todos os veículos e tudo mais, mas você estando, né, numa prefeitura onde vocês lidam diretamente, né, com o que vai afetar na vida das pessoas, então essa responsabilidade é muito maior, né, o cuidado, né, nessa comunicação, como você falou, né? Tudo impacta na vida das pessoas. Uma obra que vai ser realizada em um lugar, a mudança de trânsito em uma rua, e aí a gente vai, eu acho que com o passar do tempo a gente vai entendendo e vai moldando as coisas de uma forma que a informação chegue da maneira com que as pessoas absorvam elas melhor e saibam delas melhor. Sim. Então, eu acho que isso também vai fazendo a diferença, mas comunicação é muito sobre tentar enxergar o fato com os olhos do outro. Isso é muito difícil, porque como é que você vai se colocar no lugar da pessoa, como é que você vai não sei o quê, então assim, aconteceu alguma coisa e foram canceladas as aulas. Ah, tudo bem, foram canceladas as aulas por uma questão de segurança, porque, sei lá, aconteceu tal coisa. Tá, e aquele pai e aquela mãe que não tem onde deixar aquela criança? Como é que ele vai fazer para trabalhar naquele dia? O que ele vai fazer? Tá, e aquela criança que só se alimenta na escola, em casa não tem uma segurança alimentar garantida, como é que vai ser? Então, eu acho que a gente começa a pensar em tantas variantes que quando a gente está do lado de fora, a gente não pensa, que a gente vai treinando o nosso cérebro, eu acho, para ter uma visão mais empática, para ter uma visão de enxergar o mundo não só com os meus olhos, mas de enxergar com o olho do outro. Cara, é muito demais, né? É que assim, eu sou apaixonado pela comunicação, né, gente? Eu acho que é sensacional. E tu falando, assim, faz a gente realmente enxergar mesmo essa importância e tudo mais, Não, né? isso é... Mas agora eu queria até saber, a gente tava falando, né, das dificuldades, desafios. Tem algum perrengue, assim, que tu lembra que... Porque, assim, política, a gente tá falando de política, né? Que nem a gente tava comentando até antes de começar o programa. Às vezes acontece de algo, né, inesperado. Aconteceu isso, muda e tal. Mas tem algum perrengue que tu lembra, assim, de cabeça que, meu Deus, se vira nos 30 aí? Eu acho que, assim, uma coisa que é uma realização pessoal e profissional para todo mundo que trabalha com comunicação e que é sempre um grande perrengue é uma visita presidencial. Eu já fiz 3. A visita presidencial, ela envolve tanta coisa. Ela envolve logística, ela envolve protocolo de segurança, ela envolve protocolo de autoridades, ela envolve o evento em si, ela envolve imprensa, enfim, é um protocolo tão grande e que envolve tanta gente que, sem dúvida, profissionalmente, eu acho que é o maior desafio que alguém que trabalha com comunicação pode vir a ter. Eu já fiz, como eu disse, 3 visitas presidenciais e uma de vice-presidente. Todas elas são extremamente tensas, porque você tem um planejamento, você tem uma organização e são diversas equipes. Então tem Gabinete de Segurança Institucional, tem Secretaria de Comunicação da Presidência da República, enfim, é tanta gente em volta que dá. E tem outras situações que eu acho que elas são curiosas e que elas tiram a gente do centro, assim. Eu lembro que era ali na pandemia também, mas já a vacinação já estava rolando, já estava acontecendo há um certo tempo, era um domingo. Eu tinha saído sábado, acordei um pouco mais tarde e tal. Aí peguei o celular, assim, fui olhando e tal. E eu lembro que eu entrei no final do Twitter, né? Entrei lá e vi uma postagem de uma menina tomando vacina, não sei o quê, comentando. E vi que aquilo ali tava, tipo, rendendo muito, assim, sabe? E aqui em Joinville, desde o início, como tinha uma central de vacinação, como tinha tudo mais... A vacina, ao invés de dar no braço, como o pessoal que fazia vacina por drive-thru, como fazia em local aberto, a gente fazia nessa região lateral do quadril aqui. E a menina tirou a foto, postou, porque tava muita gente postando foto, tal. E o pessoal começou na internet a perguntar, nossa, mas tem certeza que é a vacina aí? Não é aí? Não é? Isso foi assim lá em maio. Quando a gente começou a aplicar a vacina aqui, começo do ano, teve alguma dúvida? A gente fez um vídeo na época e falou assim, olha, tem uma questão técnica. O braço, né, que é o músculo deltoide, ele tem capacidade de até X ml de líquido, que é a totalidade do que a vacina põe ali. Então, a chance de dar uma reação era grande. Aqui na lateral, que é o ventroglúteo, tem uma capacidade muito maior de receber líquido. Então, a chance de dar uma reação é menor. E como aqui em Joinville tinha uma central de vacinação, a gente não fazia vacinação no carro e tal, a gente fazia naquele local. A bula da vacina dizia que podia ser feito ali, estava tudo certo, não tem problema nenhum.
Eu fui almoçar. Quando eu sentei pra almoçar, o meu telefone começou a tocar Olha. e não sei o que e tal. Eu falei, isso aqui tá tomando um tamanho meio grande. Eu terminei de almoçar, atendi, era a produção do Fantástico. Eu falei, esse negócio ficou grande. E depois o UOL, e depois Estadão, e depois Folha de São Paulo. Eu falei, gente do céu. A gente fez vacinação para toda a família. A gente fez vacinação agendada. A gente fez vacinação... tudo quanto é tipo de coisa. E justamente isso vai ficar... E que não estava errado, e que não estava nada. Mas por quê? Porque era uma coisa diferente. E aquilo foi aumentando e foi aumentando de tamanho, e no Jornal Nacional ligou, o Jornal Hoje ligou, todo mundo queria saber, era o tema do negócio. Eu falei, gente do céu, onde a gente vai parar? E aí nosso secretário deu entrevista para CNN, para rádio, todas as rádios. Meu Deus. Eu falei, gente, que absurdo. Até que eu acho que chegou meio-dia de segunda-feira, eu falei, bem, acho que agora venceu o assunto, deu, a curiosidade acabou, tudo mais. Pedi uma marmita, sentei lá, tava almoçando, falei, nossa, que loucura que é, não sei o quê. Até que a nossa recepcionista chegou lá. Secretário, tem uma pessoa falando alguma coisa no telefone, eu não entendo. Eu falei, tá, passa aqui, deixa eu ver o que é. Eu pensei, às vezes é uma pessoa que tá nervosa, uma pessoa que não tá sabendo, uma pessoa que tá em dúvida, né? Atendi. The Washington Post. Ai, meu Nossa. Deus. The Washington Post queria saber por que é que a vacina não era no braço e era na lateral do quadril. Eu falei, bem, eu acho que é o auge, né? Eu acho que agora a gente chegou num ponto assim... E assim, não estava errado, não era uma coisa fora do... Mas o que aconteceu? Pegou pela curiosidade. Ah, por que aqui faz assim e não faz assado? O diferente chamou então, atenção. Eu acho que uma das coisas encantadoras da comunicação é isso. Mesmo as coisas estando todas certas, mesmo estando tudo adequado, surge alguma coisa, às vezes, que te tira do centro e te faz mexer o teu dia inteiro. Quando a gente tirou o monumento da bailarina para fazer a manutenção, nossa, surgiram histórias, surgiram fotos, surgiram coisas. Então, assim, a gente teve que ir lá no Instituto Senai, onde a bailarina estava passando por manutenção, postar uma foto dela e dizer, ei, ela tá aqui passando por manutenção, tá tudo bem. Né? E isso é muito legal, acho que isso dentro da comunicação é mais... passa bem. e logo retornará ao seu lugar. Mas é isso, a gente teve que fazer um banner, colocar lá, dizer, olha, ela foi retirada para manutenção e tal. Então, eu acho que isso na comunicação seduz muito, assim. A gente nunca sabe tudo. A gente nunca tem todas as respostas, né? E eu acho que é porque também tem aquele negócio... Comunicação não é uma coisa fácil, já convenhamos. A gente sabe, a gente convive com pessoas, né? Relacionamentos e tudo mais. Tem gente, cara, que se eu falar um ai, ele vai entender como um ai. Outra pessoa que eu falar um ai, ele vai dizer, meu Deus, mas tu tá com... Então, tipo, tu tem que trabalhar todos esses lados. A pessoa que sabe a comunicação que tá mandando e a pessoa que não vai entender daquele lado, e aí tu tem que atingir toda essa gente. Parece besteira, mas assim, embora a comunicação tenha uma fórmula, tenha um jeito, funcione, ela não é uma ciência exata, ela é humana. Porque ela depende obrigatoriamente da pecinha que tá por trás aí de quem tá emitindo a mensagem que tá recebendo. Sensacional. Que bacana. Tiago, vamos dar uma mudada aqui agora na nossa temática e vamos dançar e ser felizes aqui. Dançar. Porque, gente, o Tiago tá há 20 anos, Tiago, é isso, à frente do cerimonial, né, dos cerimoniais do festival. Então, pra galera entender, né, nós temos lá as noites competitivas, né? Exatamente. E também noite de gala, abertura. Palcos abertos, tudo que envolve tudo festival. isso tá relacionado. Tudo, Eu achava que era só lá na mostra competitiva. Tudo. Olha só, então toda a parte de cerimonial como um todo você coordena há 20 anos. Workaholic quase, né? Cara, na verdade isso é muito engraçado. Assim, isso começou como uma fonte de renda extra. Eu fazia faculdade de Itajaí, morava aqui em Joinville, pegava um ônibus todo dia para ir e tal. E uma vez no caminho, uma pessoa sentou do meu lado, eu já conhecia, a Beth, relações públicas sensacional, e eu tava corrigindo um texto meu. E aí ela olhou e disse, posso olhar esse texto? Eu falei, pode. Era um trabalho de aula de 7 de setembro, não sei o quê. Tinha que ir no 7 de setembro, observar o desfile e fazer uma crônica daquilo ali. Ela olhou e falou, pô, bom teu texto, gostei e tal. Eu falei, valeu, obrigado. Aí ela bem assim, eu trabalhava na educação na época. Aí ela falou, pô, eu precisava de alguém assim que conseguisse escrever, assim, transmitir as mensagens pra me dar uma força no festival de dança, que eu trabalho lá e tal. Eu falei, julho é meu período de férias. Aí eu falei, talvez seja legal. Pô, 19 anos, era uma experiência mais no currículo, eu tava adorando. Ela falou, não, e tal, e aí tem um valor que a gente paga. Eu falei, pô, ainda recebe? Pô, maravilha, tá tudo certo. E fui, e nesse meu primeiro ano de festival de dança,
aconteceu que o pai dessa coordenadora estava muito doente e ele faleceu durante o festival. Nossa. Então, e foi uma situação, assim, muito inesperada e tal. E aí eu acabei ficando mais tempo para ajudar, sabe? Porque eu trabalharia de manhã e de tarde, à noite eu nem trabalharia no festival, ainda era meu primeiro ano e tal, faria só a parte de produção mesmo. E aí, não, eu fiquei à noite, fui ajudando e tal, as pessoas gostaram de mim, gostaram do trabalho. No ano seguinte me chamaram de novo, no ano seguinte de novo, e assim há 20 anos, até que entenderam. Quando eu fiz ali, acho que 22, 23, eu passei a coordenar tudo isso. E esse nome bonito, né? Cerimonial. Na verdade, cerimonial é o que tem no festival de dança que não é dança. Então, é a parte da locução, é a parte da apresentação, os vídeos que passam no telão, enfim. Tudo que envolve o espetáculo e que não é a dança em si. Isso também é comunicação. A gente tem muito pouco tempo para comunicar, a gente tem muito pouco tempo para fazer com que a população e que a plateia que está ali assistindo entenda o que é aquilo. E para quem está dançando, é um grande sonho. Ter seu nome falado, ter o nome do seu grupo anunciado dentro de um palco do festival de dança, que às vezes a gente que é daqui de Joinville não tem essa noção, mas assim, todo jogador de futebol quer jogar uma Copa do Mundo. Todo bailarino quer dançar em Joinville. As pessoas sobem no palco do Centro Eventos na hora do ensaio e elas choram copiosamente, porque aquilo era um objetivo de vida. Para quem não vive esse mundo, para quem não entende isso, bobeira, às vezes, é né? difícil, é uma bobeira, mas é isso. É pensar que aquele menino que joga futebol desde criança conseguiu chegar numa Copa do Mundo. Subir no palco de Joinville é uma progressão de carreira para um bailarino de uma forma que às vezes a gente que é daqui não tem essa noção. Pra gente que não vive da dança no dia a dia não tem essa noção. E eu confesso para vocês, quando eu cheguei no festival também não tinha essa imagem, assim. E quando o tempo foi passando, eu fui entendendo que o meu papel enquanto festival de dança era o momento mais legal de todos, que era fazer com que o sonho daquela pessoa literalmente subisse no palco. As pessoas se encantam, elas gravam os locutores falando lá o nome delas, porque elas querem guardar aquilo, querem guardar aquela recordação. Então, dentro desse meu encantamento pela comunicação e pelos bastidores, eu entendi que isso também seria uma forma de me colocar a serviço da comunicação. Gente, é mágico. Acho que o Thiago falou e é muito legal. Quem já teve a oportunidade de estar ali nas coxias na hora, um pouco antes da galera entrar, e na hora que eles saem também do palco, né, Thiago? É uma coisa impressionante. É gente que chora. É uma energia, né? Diferente. E às vezes saiu uma coisinha errada ali na hora. Tipo assim, o público nem percebe, né? A gente não tem noção. E, cara, pra eles aquilo ali já é também, porra, um negócio super triste. Eles saem chorando, decepcionados. Ou saem emocionados porque conseguiram fazer tudo certo. Gente, é realmente é muito incrível, legal. E né? assim, e pra mim, né? Eu adoro comunicação. Eu gosto muito da minha cidade. E ter a possibilidade de estar dentro do maior e mais importante evento da minha cidade, trabalhando com o que eu gosto e vendo o resultado... Não só da tua cidade, né? Né? Enquanto dança é o maior do mundo, né? Mas é muito legal, realmente é muito bacana, assim, e há 20 anos eu consigo conciliar isso com o meu trabalho formal. Então, eu sempre digo, eu tenho 30 dias de férias, 15 dias é do festival e 15 dias é pra mim. As pessoas dizem, Thiago, mas por que você não pega 30 dias pra descansar? Embora o festival seja uma maratona e seja exaustivo e seja muito cansativo, mas eu acho que a satisfação em você ver e você fazer parte da realização do sonho de tanta gente é muito legal. E aí, claro, eu acho que tem aí aqueles momentos que são assim a cereja do bolo, né? Então, eu fui uma vez de férias para Londres, fui lá no Royal Ballet, assisti uma apresentação de dança. E a bailarina principal do Royal Ballet, que é a Mayara Magre, a gente viu ela criança aqui em Joinville. Olha. Então, eu digo, nossa, a primeira vez que essa menina subiu no palco, a gente que apresentou ela, a gente colocou ela no palco, a gente acompanhou essa história e hoje ela é uma grande bailarina do mundo que levou o nome do Brasil para o mundo. Então, eu acho que isso também faz valer a pena e isso me fez aprender a ser um grande apreciador da arte da dança. Eu conhecia zero de dança quando eu cheguei no festival, absolutamente zero. Nem o senso comum, assim. E com o passar do tempo, eu acho que por estar junto com aquelas pessoas, por conversar com grandes personalidades da dança, então, sei lá, balé clássico de repertório, era uma coisa que extremamente técnica, específica, a pronúncia ela é igual em todo mundo, são os grandes coreógrafos, as peças tradicionais.
E aí eu tive a oportunidade lá no começo do festival, o pessoal viu que eu não entendia nada daquilo, e para me ajudar eles colocaram a Suzana Braga, que é uma das maiores autoridades do Brasil e até do mundo dentro do balé. Então eu brinco que eu tive aula de repertório com a dona Suzana. Então assim, não tem como a gente não aprender, passar a apreciar e passar até a ver isso e colocar isso dentro dos nossos momentos de lazer, né? E tu falou um negócio ali, né, da palavrinha história. A gente, né, comunicador aqui, a gente já sabe, mas assim, é incrível como, tu contando aí, dá pra ver que se você cria uma história, você vive uma história, né? E querendo ou não, a comunicação é uma história. E isso que é o gostoso, isso que é o maravilhoso da comunicação. Eu acho que isso que empolga a gente, né? Porque eu sei que, às vezes, pô, tô num dia dizendo, pô, tu fez um negócio lá, fiz um texto, fiz um negócio que, pô, uma matéria legal. Cara, eu tô fazendo parte da história. Ela ajuda a construir a narrativa, eu tô construindo, tô fazendo parte, e a comunicação é essa história. Ela literalmente constrói a história, né? Uhum. Eu acho que o grande poder transformador da comunicação é a gente ajudar a construir a história com a informação. E a informação constrói a história. É o que está registrado que vai fazer com que futuramente as coisas sejam lembradas e sejam vistas, né? Então, eu digo, o Festival de Dança hoje, ele é uma grande paixão da minha vida. Eu não consigo contar a história da minha vida sem festival, até porque hoje eu já tenho mais tempo de festival do que sem festival na minha vida. São 20 anos de festival e 19 anos sem. Então, ele passou esse ano aí uma marca importante para mim. Mas, enquanto joinvilense, é muito legal poder fazer parte disso, né? Poder olhar isso por um outro ângulo, por um outro aspecto e, de certa forma, ver o meu trabalho ali fazendo com que as coisas mudem, com que as coisas transformem e de ver com que essa história está sendo escrita bem ali na frente dos meus olhos. Então, o fato da gente ver um bailarino que se destaca num ano e dizer, puxa, eu nunca mais vou ver esse bailarino aqui, porque certeza que ano que vem ele vai estar numa grande companhia no mundo, ele vai estar... E de fato é isso que acontece. Né? Então, assim, foi a oportunidade que a gente teve, ou como a gente teve ano passado, né? A Luciana Sajoro foi uma bailarina que dançou aqui uns anos atrás, se destacou assim de uma forma absurda, o Centro Eventos aplaudiu de pé e tal, e depois de 3, 4 anos ela volta como convidada especial, uma bailarina de uma companhia internacional e tal, você diz, puxa, que legal, que satisfação que é a gente ver um talento que foi exaltado aqui na nossa cidade, hoje tomando os palcos do mundo, né? Eu achei legal a parte só que tu falou ali da satisfação de ajudar as pessoas, né? Inclusive os dançarinos, todo mundo que ficava feliz. O César falou até de mudar de história, né? E trouxe o festival. Eu só queria também trazer um pedacinho de outra história tua, outra parte, que foi uma década aí, no Mac Dia Feliz, né? No Mac Dia Feliz. Como que foi essa tua experiência? Porque, querendo ou não, é uma baita de uma satisfação também, né? Fazer parte disso. É verdade. Quando eu saí do hospital infantil, quando eu saí da faculdade, o primeiro processo seletivo que eu fiz foi para o hospital infantil. E eu lembro que foi muito interessante na época, porque eu cheguei no auditório, tinha um monte de jornalista lá que eu conhecia, que eu admirava, participando. Eu falei, gente, eu nunca vou passar por isso aqui. Peguei meu diploma mês passado, não vou passar por isso aqui. Mas vou fazer, não vou perder a oportunidade. Primeira pessoa que estava sentada na primeira cadeira era a minha professora de assessoria de imprensa da faculdade. Eu falei, gente, a pessoa que me ensinou o pouco que eu sei disso aqui, está aqui competindo comigo. E foi muito tranquilo. Fiz. O teste, tal. Depois me chamaram para fazer mais um. E depois mais um. Eu falei, gente, será que esse negócio tá dando certo? E aí me chamaram para uma entrevista. Eu falei, gente, pode ser que isso aqui dê certo. E aí entrei pro hospital infantil e comecei a construir toda a política de comunicação, porque o hospital estava sendo montado na cidade naquele período. E aí, nesse meio, nesse processo, o hospital infantil herdou do Hospital São José a campanha Mac Dia Feliz, que já era realizada no Hospital São José e tal. E aí precisava de alguém para coordenar, precisava de alguém para ajudar com que ela acontecesse, fizesse o meio de campo entre o Instituto Ronald McDonald, Hospital e tal. E aí eu assumi esse papel ali. E aí por 10 anos eu tive essa possibilidade. E também era uma coisa que dava muito trabalho, né? Era uma coisa que exigia uma dedicação. Só que eu acho que isso me trouxe enquanto pessoa, agora nem enquanto profissional. Isso me trouxe tanta bagagem, isso me trouxe tanta coisa bacana. Eu conheci tantas histórias, eu conversei com tanta gente e isso me transformou numa pessoa melhor. Eu acho que o choque de humanidade que eu precisei na minha vida, eu ganhei no Mac Dia Feliz. Da Letícia
que quando ela fez 14 anos, ela pediu uma festa de 15, porque ela sabia que ela não ia fazer 15 anos. Nossa. E a gente fez uma festa de 15 anos pra ela com 14 e ela não chegou nos 15, mas ela viveu o sonho dela. Ou o Gabriel, que eu fui um dia gravar uma fala de 2 minutos com ele, porque eu já sabia o que eu precisava de fala e tudo certo. E a gente começou a conversar e levou 2 horas de conversa. E aquilo foi uma lição de vida que eu levo até hoje. Eu falei e o Gabriel estava em tratamento de câncer. E aí eu lembro que ele me começou a abrir, assim, espaço para umas perguntas. E aí eu lembro que eu falei assim, Gabriel, você não tem medo do câncer? Ele falou, eu não, quem tem medo é você. Eu falei, oi? Ele falou, claro, você tem medo porque você não tem. Eu sou obrigado a conviver com isso, então eu não tenho medo do que tá dentro de mim. E sabe, isso me trouxe vivências tão bonitas que eu trago pra minha vida até hoje. E uma amiga me deu um quadro lá em casa de uma frase do Gabriel, tá dentro do meu guarda-roupa todo dia, quando eu abro, eu me troco, que diz assim, são os EC que nos impedem de viver. Porque ele diz assim, ó, se eu pensar, e se o tumor voltar? E se amanhã eu não acordar? Quem vive com IC não vive bem. E aí eu lembro que eu comentei dessa história com uma amiga, e isso marcou ela, e aí eu lembro que numa ocasião ela me deu um quadro, e isso tá dentro do meu guarda-roupa, assim, todo dia eu olho, e eu sou muito grato por ter convivido com essas crianças, e claro, e outras tantas histórias maravilhosas, de crianças que se curaram, de crianças que também... O Gabriel hoje tá casado, esses dias eu vi uma foto dele nas redes sociais, chorei igual bobo, assim. Uma vez tinha uma criança que estava internada, e estava na última etapa da prova da Olimpíada de Matemática. E ele não ia poder fazer a prova porque ele estava internado. E aí, ai, que pena, ele vai perder e tal. Eu falei, como é que ele vai perder? Não vai perder. Não, mas isso aí tem o MEC, isso aí tem fiscal. Eu falei, dane-se o MEC, dane-se o fiscal. A gente entrou em contato com o MEC entendeu, mandou um fiscal exclusivo pro menino fazer a prova. E eu acho assim, eu acho que o grande choque de humanidade, assim, de me aproximar das pessoas, esse período que eu fiquei no hospital infantil me possibilitou, assim, de entender que as coisas acontecem quando elas têm que acontecer e que a gente tem um papel disso. Eu lembro que em determinado momento eu fui filho único até os 21 e com 21 eu tive um irmão. E aí aquilo começou a pirar na minha cabeça, assim, sabe? Tipo, puxa, eu vi uma criança doente e projetava, puxa, sabe? Podia ser meu irmão, podia não sei o quê. E uma vez, eu lembro que eu conversei com um médico, ele já estava no fim da carreira de médico dele, ele estava ali com seus 80 e tantos anos, e ele disse assim, por que você sofre? Um dia almoçando. Eu falei, porque, puxa vida, a gente vê essas situações aqui. Ela, mas com o seu trabalho, essas crianças têm um dia melhor. Se elas estão num hospital bem sinalizado, se elas estão com um quarto bacana, se elas estão num ambiente agradável que você ajuda a construir, você está fazendo a sua parte. Você está indo até onde você pode. E eu acho que esses meus anos, foram 12 anos no hospital infantil, eles me ajudaram muito a entender que às vezes o meu trabalho ele não vai resolver um problema, mas ele vai ajudar uma situação a ser melhor. E a gente não pensa isso quando a gente fala em comunicação, né? Não, comunicação tem que passar uma informação, tem que não sei o quê. Mas qual que é o papel social da comunicação? Então, eu acho que a gente é reflexo de todas as experiências que a gente junta. E eu acho que se eu não tivesse passado esse período no hospital infantil, eu seria menos humano do que eu sou hoje. Não humano enquanto ser humano, mas humano enquanto visão, enquanto pessoa. Empático. E eu acho que tudo funcionou. Então, assim, é um hospital gerenciado por freiras, então eu aprendi a enxergar o mundo com os olhos dela. Sabe? Elas me davam grandes lições de humildade, lições de fazer pelos outros sem querer nada em troca. Então, assim, eu acho que o Mac Dia Feliz, ele me puxou para a realidade, assim, ele diz, ei, coloca o pezinho aqui no chão que a gente tem um mundo diferente para te enxergar. Olha aí. Eu dei uma leve emocionada, gente. Fazia tempo que a gente não se emocionava, mas eu também. Ô, Thiago, aproveitando o momento aqui até de emoção aqui nós também, né, que, cara, são histórias realmente... Eu acho que também o fato da gente, né, ter filhos, né? Pega um pouco esse negócio de isso criança, também nos pega um pouquinho mais, né? Não tem como não se emocionar. Mas falando ali um pouquinho do festival, assim, tem alguma história emocionante, marcante pra ti? Cara, eu acho que tem várias histórias marcantes, assim. Talvez uma das principais e que eu me lembro com mais carinho, existia um grupo de senhoras
que chamava Associação Parafolclórica Angelina Blahobrasov. E a gente... Caramba, como é que você decorou isso? A gente lembra disso porque era muito difícil dos locutores falarem, então a gente sempre brincava com essa história. E elas eram um grupo de senhorinhas. Elas faziam danças populares, então elas usavam um vestido que cobria até o pé. E elas faziam um passinho muito pequenininho, que parecia que elas tinham rodinhas nos pés. E por muito tempo elas foram um grande sucesso do festival, assim, porque a dança era muito legal, porque era um modelo diferente e tudo mais. E elas vinham todo ano, se apresentavam, uns anos ganhavam, outros anos não ganhavam e estava tudo certo. E sempre vinha a dona Angelina, que era a coreógrafa do grupo e que era uma senhorinha ali com seus 80 e tantos anos e estava ali junto, e estava junto, e estava junto, e estava junto. Até que teve um ano que a dona Angelina não veio. A gente falou, nossa, o que aconteceu com a dona Angelina? E a gente tava com medo de perguntar o que tinha acontecido com a dona Angelina. E a gente, eu acho que toda a equipe ali, o time, a gente ficou... Puta, né? Mas a gente não perguntou, porque eu acho que a gente tinha medo da resposta que a gente ia ter. Vivemos, passamos aquele ano com aquilo ali, tal. No ano seguinte, alguém nos diz, precisa ajudar aqui a coreógrafa a subir. Eu falei, ajudar a coreógrafa a subir? E no meio ali das coisas acontecendo, a gente foi entender. Dona Angelina tinha tido um AVC no ano anterior, por isso ela não estava ali. Ela estava com os movimentos muito debilitados, mas ela continuava coreografando o grupo no ano seguinte. Então, enxergar 2 anos depois, a dona Angelina ali, no lugar de coreógrafa, mesmo com toda a dificuldade, sentindo orgulho daquilo que ela estava vendo, eu acho que aquilo é um dos momentos mais marcantes que tem na história do festival, assim, porque mostra que quando você tem um objetivo, quando você é comprometido com o que você faz, às vezes você pode não estar ali, mas logo que possível você vai estar e você vai fazer aquilo valer a pena. Então eu acho que isso foi um momento assim que eu tenho guardado no meu coração, e eu lembro que uns anos depois, esse grupo dela ganhou um dos prêmios especiais do festival. E, obviamente, a gente não tem torcida no festival, assim, mas foi um momento tão bacana que eu digo, nossa, ela conseguiu fazer por merecer o que ela buscou a vida inteira, sabe? Então, eu acho que esses exemplos e tantas outras histórias, grupos que às vezes viajam 3, 4 dias para vir aqui, grupos que contam a história de que passaram um ano vendendo trufa para conseguir dinheiro para vir para Joinville. Eu acho que isso é muito emocionante. Teve e tem muitas coisas do festival que as pessoas não sabem. Eu acho que uma das principais é o seguinte: quem ganha primeiro lugar no festival tem até o último dia, até a noite dos campeões, custeado pelo festival alimentação e hospedagem para dançar na noite dos campeões. Então, assim, muitas vezes as pessoas vêm com dinheiro até o dia que elas vão dançar. Dali para diante, elas precisam voltar para casa. Mas quem ganha primeiro lugar recebe alimentação e recebe alojamento para poder ficar em Joinville. E a última coisa que a gente faz à noite ali no Festival de Dança é dar o resultado. Então, acompanhamos o locutor, eles vão, dão o resultado, anunciam quem ganhou, quem não sei o quê, e terminou. E era um dia frio, uma noite fria, a gente anunciou o resultado, e antes de voltar para o Instituto Festival de Dança, eu fui no banheiro rapidinho. Entrei no banheiro e tal, e aí entrou uma pessoa atrás, meio que correndo, tal, e eu vi que a pessoa sentou no chão e foi pro telefone. Eu falei, gente, a pessoa fazer uma ligação dentro do banheiro, mas por quê, né? E era um menino, pelo sotaque norte, nordeste do Brasil, ele dizia, maninha, eu tô mandando de volta o dinheiro que a senhora mandou. Porque eu ganhei o primeiro lugar e a partir de hoje eu tenho merenda e tenho cama. Então eu vou poder ficar aqui e eu não vou precisar daquele dinheiro que a gente juntou. Então, isso me emociona de uma forma porque as pessoas fazem sacrifício para estar aqui na nossa cidade realizando o sonho delas. Sacrifício que às vezes a gente não faz ideia, que a gente não sonha. Quanto esse dinheiro poderia estar fazendo falta para essa família, mas que eles abriram mão disso para poder realizar um sonho. E aí eu acho, aquele dia, se eu tinha alguma dúvida de que valia a pena esse esforço, de trocar metade das minhas férias para poder estar no festival, de fazer uma ginástica sempre para isso, eu acho que essa dúvida foi embora. E é legal porque não é só sobre a mostra competitiva, né, Thiago? As pessoas fazem esse esforço para estarem no palco aberto, gente, que não tem uma competição, né? Não. Então César, isso você é tem incrível. noção em número, assim, ó. Dançam do festival 3.500 coreografias no festival. No palco grande do Center Eventos é menos de 300.
Então, ou seja, mais de 90% de quem vem para Joinville, muito mais, vem para dançar numa praça, para dançar num shopping, porque o sonho é subir num palco de Joinville, não importa onde ele seja. E é aí que eu digo que poder fazer parte de tudo isso e poder de alguma forma colaborar para que aquela coreógrafa que pensou uma coreografia em alemão, ou que o nome é russo, ou que o nome é árabe, e a gente vai falar isso direitinho, que a gente vai se importar com isso, faz toda a diferença. Eu acho que a comunicação ela é feita nos detalhes, e eu acho que o festival é no detalhe do detalhe. Olha. Oh, o Thiago, o Boeing tá fazendo decolar minhas emoções hoje aqui. Vamos parar de chorar. Eu tô vendo que a aqui, Morgana ela tá fungando aqui do meu lado. Não paro mais, tá louco? Nós vamos no Locastiano aqui? Vamos, antes eu quero só fazer, porque depois do Locastiano a gente meio que vai finalizando, né? Mas eu quero fazer uma pergunta pro Thiago. Vendo toda essa tua... Eu tô até meio fanha, gente. Meu Deus, desculpa aí, gente. Mas é que o Thiago... Eu não sabia que ele ia me fazer chorar. Assim, tá? Essa eu não esperava. Essa eu não tava esperando. Mas vendo todas as tuas experiências, né? Tua trajetória de vida, a gente vê que tu teve bastantes histórias impactantes, teve contato com muita gente. Obviamente, quem é da comunicação, a gente sabe que tem contato com muita gente também. Hoje, o Thiago de hoje... Se tu encontrasse o Thiago mais jovem, que conselho, ou o que tu falaria para ele, tendo toda essa experiência que tu já teve agora, até então, né? Eu acho que a vida da gente, ela é transformada o tempo inteiro, mas eu tive uma professora, e na verdade, né, eu digo professora, mas ela foi minha chefe, ela era diretora do estabelecimento onde eu trabalhava, que ela literalmente acreditou em mim, quando eu não acreditava. Eu lembro que teve um período que ela precisava que eu fizesse um trabalho, uma atividade, que eu digo, eu não sei fazer isso. Ela voltou com meia dúzia de livros e disse, tu vai dar conta disso aqui. Eu falei, não tem noção disso aqui. Ela vai dar. Então, eu costumo olhar para isso e acreditar muito nas pessoas. Então, eu acho que se eu pudesse voltar um tempo aí e pudesse falar pro eu do passado, eu acho que eu diria, acredite mais em você. Porque eu acho que por muito tempo, e eu sou muito grato que eu tive sempre pessoas que acreditaram em mim, sempre pessoas que me empurraram, me impulsionaram. Então, assim, e isso mudou a minha vida. Então, eu tento fazer muito isso hoje pelas pessoas. Quando eu enxergo alguém que tem um potencial, quando eu vejo alguém que às vezes não acredita muito naquilo ali, eu faço questão de dizer isso pra pessoa. Às vezes, naquele momento, a pessoa não entende. Eu lembro que quando eu tinha ali 17 anos, essa minha professora disse assim, você sabe por que eu gosto de ti? Eu falei, por quê? Ela disse, porque você não tem preguiça. E na época aquilo ali pra mim, tipo, preguiça do quê? Como que é? Não sei o quê. E depois eu entendi que ela tava querendo me dizer naquele momento que não ter preguiça é fazer as coisas bem feitas, é se comprometer com as coisas. Então, e esse é um termo que eu uso e hoje eu costumo explicar para as pessoas. Quando eu digo, você não tem preguiça, não é porque você gostaria de estar lá deitado, dormindo, fazendo uma coisa. Não, é porque você se dedica àquilo que você faz. Né? Então, eu acho isso. Se eu pudesse... eu sou muito grato porque tive pessoas que acreditaram em mim a minha vida inteira, mas se eu pudesse voltar um pouquinho, eu acho que eu diria, olha, acredita que a coisa vai dar certo. E eu acho que é legal porque você sempre se permitiu também, porque várias das coisas que você fez, por exemplo, você falou, entrei no festival pra me permitir ali pra fazer uma coisa, né, mas você não tava nem esperando um retorno financeiro, então se permitir também... né, criar essas oportunidades foi também o que te trouxe até aqui, né? Eu acho que sim, eu acho que isso é importante, a gente olhar o que acontece na vida da gente, seja bom, seja ruim, como oportunidade. Ou é uma oportunidade de aprendizado, ou uma oportunidade de crescimento, ou uma oportunidade de evolução, ou de conquista, enfim. Eu acho que aí cada um tira o que quer, mas eu sou daquele que gosta de olhar o copo sempre meio cheio, por mais que às vezes seja difícil. Muito bem. Thiago Boing, pra gente ir agora já naquela reta final aqui. Quer explicar, Morgana? Você que tá emocionada. Então... A Morgana tá emocionadíssima. Não, hoje pegou, né? Meu Deus. Vou dar resposta feliz, eu prometo. Aí corta pra eu já. Então, aqui tem algumas cartas com vários questionamentos. Às vezes vai ser mais profundo, outras vezes só um esse ou esse, bem de boas. Então, pode tirar a primeira aí, vamos ver. Pode ler daí, lê. Vamos lá. Lê e responde. Leio e respondo. Planejar tudo ou ir no improviso? Eu tenho toque, então eu gosto de planejar tudo. Agora, se precisa ir no improviso, eu vou. Hoje eu acredito mais em mim. Então, assim, eu gosto de planejar tudo. Agora, se precisa ir no improviso, eu não sofro mais por isso. A gente se vira também. Se sair do roteiro, você se vira. Me viro. Muito pode bem, tirar pode mais uma, uma. Vai lá.
O que a exposição mudou em você e o que não esperava? Cara, eu acho que isso mudou mais depois de ir para a prefeitura mesmo, que aí você passa a ser notado, observado, e nem sempre por uma finalidade boa ou positiva. Eu acho que eu escolhi um pouco mais comemorar as minhas conquistas e chorar as minhas tristezas um pouco mais pra mim. Eu não sou aquela pessoa que você vai ver nas redes sociais compartilhando tudo de bom e de ruim que acontece, né? Às vezes compartilho, gosto, acho que é um caminho, mas eu acho que foi uma forma de me blindar um pouco que eu encontrei. Muito bem. Olha. Mais uma, bora lá. Qual o maior medo que você tinha quando criança? Cara, medo... Eu acho que eu tinha medo do desconhecido, daquilo que eu não conhecia, daquilo que, sabe, que poderia vir a acontecer. E aí eu trago uma lição também de uma professora que eu tive, foi a minha primeira professora, que me ensinou a ler e a escrever. A professora Raquel me disse o seguinte: o que tiver que acontecer, vai acontecer, você tendo medo ou não. Então não sofra por isso. As coisas vão acontecer. Faça o que você puder, faça o seu melhor. Agora, não adianta ter medo do que pode vir a acontecer, porque aquilo vai acontecer. E eu acho que isso virou uma chave tão grande dentro de mim, que eu passei a não ter mais essa coisa de medo. Assim, e se as coisas tudo acabar amanhã? Beleza, acabou. Sabe? Eu não sofro mais por isso. Eu acho que é isso. Boa. Vamos lá, mais uma. Pra gente fechar? Né? Pra você, qual é o melhor lugar do mundo? Olha. Cara, eu não sei Eu só consigo qual lembrar, é dentro de um abraço. Eu acho que não é qual é o melhor lugar do mundo, mas como é o melhor lugar do mundo. Eu acho que o melhor lugar do mundo é qualquer lugar que a gente se sinta acolhido, que a gente se sinta bem, que a gente se sinta, pertencendo àquele espaço. Então, eu tive de férias até semana passada, essa semana eu voltei pro meu trabalho e eu me senti acolhido, eu me senti bem. Isso é muito legal. Eu passo 1 ano sem voltar no festival de dança, mas quando eu chego lá, eu sou acolhido. As pessoas gostam que eu esteja lá. Então, eu acho que não é nem qual é o melhor lugar do mundo, mas eu acho que é qualquer lugar desde que a gente se sinta acolhido. E se a gente puder estar com aquelas pessoas que a gente gosta, com aquelas pessoas que a gente admira, aí é cereja do bolo. Aí Thiago Boing, senhoras e senhores. O 747 mandou ver. Pronto, veio a piadinha. Saiu a piadinha. Antes de acabar o programa, viu? Isso aí. Thiago, ainda pra gente fechar agora, manda aquele recado pra galera ali, ó, naquela câmera ali, você olha lá pra eles e manda aquele recado pra galera. Um recado final, assim, aquela mensagem pra fechar. Cara, eu acho que pra fechar, de tudo isso que a gente conversou, assim, eu acho que o que vale mais a pena é que as pessoas precisam acreditar nelas mesmas e dar um voto de confiança para as demais. O mundo não tá acabado, não é todo mundo que é ruim, não é todo mundo que quer te sabotar, não é todo mundo que quer te ver mal. Eu acho que a vida é um espelho. E quando você transmite coisas boas, a chance de coisas boas voltarem para você é muito grande. Tem gente ruim? Tem, mas os bons são a maioria. E eu acho que quando a gente junta as pessoas boas, o resultado é sensacional. Aí, legal, esses dias ainda, bem. agora ele falou um negócio que eu lembrei que eu postei esses dias. Tem gente que fala bem pelas tuas costas também. Tem. A gente tem mania de dizer, fala mal pelas costas. Mas tem muita gente gente que fala bem pelas tuas costas. Então Tem sim. É muito legal Ainda isso. Ainda bem. Meu, adoramos, Thiago. A gente agradece demais. A gente sabe a tua vida meio workaholic. Mas a gente agradece que aceitou o nosso convite para estar por aqui também. Foi bem bacana, bem emocionante, posso dizer, da minha parte. Não, eu Tô também, indo fanha pra casa. Eu também. Mas eu espero que vocês que estão assistindo aí também estejam gostando, né? Que tá acompanhando ainda, já tá no finalmente aqui. Mas pode mandar recadinho, a gente manda tudo pro Thiago depois, tá? Senta o dedo no like aí, né? Continua com a gente, que tá sendo bem bacana. E claro, siga... já manda o teu @, se quiser. Thiago Boing, não tem segredo. Pronto. Sem segredo. Mas tem um E, né? Não é Boing igual Boing. 747. É o Boing igualzinho do avião. Você acredita? igual? Opa. Boing, né? Boing Caí mesmo, no outro lado da verdade. família, mas escreve igual. Então é isso, a gente vai estar na telinha para ajudar vocês Isso também. aí. E claro, aqui
Madrigal Filmes também já vai estar na tela aqui, junto também com... Inove Som e Lógico Estúdio, os nossos parceiros aqui do nosso estúdio. E claro, né, galera, também a Mili Beer Marquês, que é a nossa parceira. E, Thiago, inclusive, você já pode pegar aqui o seu kit. Muito obrigado. Esse presente é seu. Valeu, pra obrigado. você se deliciar aí com aquele shopping maravilha. da nossa cidade, né? Com certeza, isso aí. Melhor ainda, né? Melhor Exatamente. E é isso, galera. A gente vai ficando por aqui, né? Como a Morgana falou, senta o dedo no like, ativa sininho, se inscreve no nosso canal, que esse podcast aqui a gente faz de Joinville pra todo mundo aí. E claro, né, sempre buscando melhorar, trazer com mais qualidade a e tudo gente mais, aceita né? a opinião da galera, né? Quem Isso quiser aí. aí pode mandar recadinho aí nos comentários. Quem você gostaria que a gente trouxesse por aqui? Que assunto você acha bem relevante e legal pra gente comentar por aqui também? Pode mandar aí que a gente vai dizer não ou sim, tá tudo tranquilo. É isso aí. Gente, obrigada. Ah, não esqueçam, César Wild, o @, e Morgana com H depois do G. Gente, obrigada aí pela companhia, aquele beijo, aquele abraço. Tchau!